Pessoal, vamos voltar para a nossa matéria. Capacidade. Capacidade. Veja bem, antes de falarmos de capacidade processual propriamente, existe um instituto que o legislador nem cuidou, né? Portanto, só quero a reflexão de vocês, chama capacidade de parte. Lá no direito civil, primeira aula nossa, quando nós falamos sobre personalidade e capacidade, a gente viu que tem a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito é aquela que toda pessoa tem. Artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, toda pessoa tem capacidade de direito, independente da idade, independente do que fez, deixou de fazer, tem capacidade de direito. A capacidade de fato, que é a capacidade de exercício, é aquela que a gente vai colocar em xeque, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, plenamente capaz. A mesma lógica a gente aplica no direito processual. Capacidade de ser parte, toda pessoa tem. Toda pessoa tem. Independente da idade, independente do que fez, vou além. Entes despersonalizados também tem. Que é o quê? É a capacidade para figurar num processo como autor ou réu. Qualquer pessoa natural, pessoa jurídica, ente despersonalizado, tem capacidade de ser parte. Ser parte, porque essa capacidade decorre da mera possibilidade de titularizar direitos e obrigações ou não. O que não dá é para processar um cachorro, né? Você processa o dono dele, responsabilidade pelo fato da coisa. Porque ele não tem capacidade de direito, não tem capacidade de ser parte. É processar o morto, não tem como. É processar o espólio, o ente despersonalizado ou os herdeiros, dependendo da situação. Capacidade de ser parte, e, portanto, é a capacidade de direito lá no direito material. Capacidade processual, ou, cuidado com essa expressão que pode cair na sua prova, que o legislador do novo CPC usou, capacidade de estar em juízo. Capacidade de estar em juízo é o que a gente chama de capacidade processual, que é a capacidade de exercício. Na verdade, o legislador que cometeu um ato falho, acho que foi digitando lá, achou que tinha escrito alguma coisa, não escreveu. Porque, na verdade, a capacidade de estar em juízo pessoalmente. Isso nem todas as pessoas têm. Absolutamente incapaz, relativamente incapaz, não pode estar em juízo sozinho. Tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade para estar em juízo pessoalmente. Precisa de representante, precisa de assistente. Então, ou de assistente. Mesma coisa do direito civil. Capacidade processual é a capacidade que a gente considera a capacidade de exercício. Artigo 70 do CPC. Toda pessoa que se encontre, veja, no exercício, então capacidade de fato, plenamente capaz, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo pessoalmente. Você pode até completar aí, ou seja, sem representação, sem assistente. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador, na forma da lei. A pessoa, ele não tem representante legal. Ou o pedido desse incapaz é contra o representante legal. Como é que vai ficar a situação? No artigo 72 do CPC, o legislador nos traz a figura da curatela especial, ou seja, o juiz vai nomear curador especial. Para quem que o juiz vai nomear curador especial? Primeiro, para o incapaz, que não tem representante legal. Então é a criança lá, os pais já morreram, não tem tutor, vai fazer o quê? Quer demandar? Vai ter que nomear curador. Ou, se os interesses do incapaz colidirem com os dos seus representantes, enquanto durar a incapacidade. Direito de família. Você sabe que o maior de 16 pode casar. Só que ele pode casar com o consentimento dos pais. E se não tiver consentimento dos pais, ele pode casar ainda? Pode. Com suprimento judicial. Mas ele é incapaz processualmente. Como é que ele vai ajuizar essa ação? Se os pais não querem deixá-lo casar, eles vão querer representá-lo? Obviamente que não. Então vai ser nomeado curador. Porque o interesse do incapaz contraria o interesse daquele que seria o seu representante.
Não, não, o juiz nomeia. E tem pessoa certa para nomear. Que é isso aqui, eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque antigamente, quem que exercia o papel de curador especial? Era o Ministério Público que exercia, antigamente. No novo CPC, vou até dar um pulo aqui, olha o parágrafo único. Vai cair na sua prova o Ministério Público, com pegadinha. Olha o parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Pela Defensoria Pública. Então o juiz vai nomear um curador e vai ser a Defensoria Pública. Aí não vai só representar postulatoriamente, né, que é a função de advogado. Vai representar processualmente. Né? Mas o pedido, ele no pedido do suplemento, né? Exatamente. No pedido do suplemento judicial, eu já peço que o juiz Nomeie o curador. Que aí vai ser o defensor público. Né? Oi. Ela pode postular e representar. Né? Se for o caso do menor, por exemplo, que não entrar com advogado particular. Né? Aí vai ser, exato, capacidade postulatória e suprimento da processual. Né? Agora, se for particular, a Defensoria Pública vai atuar como curador. Como curador. Okay? Mas só uma atenção. O caso mais prático é o do incapaz que colide interesse. Mas o legislador me diz também que o réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, também será representado processualmente e postulatoriamente pela Defensoria Pública. Né? Então, réu preso, revel, ou réu que foi citado por edital, ou foi citado por hora certa, né? Revel, então nomeia o curador para seguir o processo. Ok? Só detalhe que eu chamo a atenção dos senhores. Aí, né, isso aqui, antigamente eu falava assim, a Gabriela não pode saber disso, Gabriela é minha esposa. Né? Mas agora, depois de tantos anos de cursinho, ela já está cansada de saber. Né? Porque toda vez eu faço a mesma observação. Né? Tem um sujeito chamado Schopenhauer que ele falava assim, que quando você casa, fica esperto. Quando você casa, e é verdade, absoluta, tá? Você perde metade dos direitos e dobra as obrigações. Ele está corretíssimo. Né? Só que assim, para marido perde mais. Marido perde mais do que só 50. Né? Mas ele estava certo. E processualmente também. Porque veja bem, mesmo sendo plenamente capaz, o casado não tem capacidade processual para qualquer demanda. Mesmo sendo plenamente capaz, algumas ações, a pessoa casada, salvo separação, né? Mas eu quero ver você ter coragem de pedir em casamento com o regime da separação de bens. Né? Isso eu quero ver. Mas salvo separação de bens, né? Salvo separação de bens, existem algumas ações que a pessoa casada não pode demandar sozinha, pura e simplesmente. E essas ações elas estão previstas no artigo 73 do CPC. O legislador me diz o seguinte, lá no CPC artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Primeira observação que eu quero aqui nesse CPC no artigo 73. Veja bem, o casado está propondo uma ação que discute direito real imobiliário. Ou seja, uma ação reivindicatória, por exemplo. Discutir propriedade de um imóvel. Eu quero ajuizar uma ação reivindicatória. Não posso simplesmente propor essa demanda, e aí eu sou advogado, tenho capacidade postulatória, né, vou me representar. Sozinho não, preciso da autorização da Gabriela para eu ajuizar essa ação. Mas o que eu quero cuidar dos senhores é que eu preciso do consentimento dela, não da participação dela como autora. Então, quando o casado for o autor da ação, não é litisconsórcio necessário. Não é litisconsórcio necessário. Não é hipótese de litisconsórcio necessário e nem seria. Porque não tem litisconsórcio necessário ativo. O que o legislador exige não é que a Gabriela seja autora comigo. Ela exige que eu junte um documento aqui com o consentimento dela.
para que eu proponha essa demanda reivindicatória, discutindo ali propriedade imobiliária. Não é hipótese de litisconsórcio. Agora, o inverso é: se o casado tiver no polo passivo, aí ambos têm que ser citados. Então, no polo passivo, é litisconsórcio necessário. Olha o parágrafo do 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Caput. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Litisconsórcio necessário por força da lei. Para ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Ação resultante de fato que diga respeito a ambos, os dois cometeram ilícito. É óbvio, né? Ou ato praticado, diga respeito a ambos os cônjuges, ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família, também os dois serão demandados necessariamente, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel, de um ou de ambos. Grave o seguinte: se é imóvel, bem de família, ou ato praticado por ambos, ambos os cônjuges serão necessariamente citados nessa ação. Aí o litisconsórcio é necessário. Litisconsórcio passivo. Ok? Ótimo. Mas aí tem uma questãozinha que costuma cair bastante como pegadinha. Eu invadi um imóvel, né, recém-aprovado na OAB, né, vou agora advogar, sou casado, mas eu invadi um imóvel para fazer dele meu escritório. Né? Beleza, agora o dono quer ajuizar em face de mim uma ação de reintegração de posse. Eu sou casado. Gabriela tem que ser citada nessa ação de reintegração de posse? Uma ação de reintegração de posse imobiliária. Poxa, tem que ser citado? Os que falaram não, por que não? Vamos ver se eu quero saber a justificativa, né? Porque não, tá certo. Hã? Não, mas aí eu invadi. É imóvel. É imóvel. Eu invadi lá um imóvel qualquer. Por que a Gabriela não precisa ser citada? Aula da nossa live. Posse é direito real? Não é, né, pessoal? O legislador está me falando que ambos os cônjuges têm que ser citados quando a ação versar sobre direito real imobiliário. Então, se for uma ação reivindicatória, que é fundada em domínio, nós dois teríamos que ser citados. Posse não é direito real. Ação possessória não depende de citação de ambos. Ação possessória não depende de consentimento do outro para ser proposta. Porque posse não é direito real. Essa aqui é a chave da questão, que inclusive o legislador me diz no parágrafo 2º, olha lá. Ó. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou ato praticado por ambos. Por isso é que eu disse que eu invadi um espaço para fazer dele meu escritório de advocacia. Porque se eu tivesse invadido um espaço com a Gabriela para a gente morar, aí os dois seriam citados, né? O esbulho foi cometido pelos dois. Agora, se o ato não foi praticado pelos dois, não estou diante de uma situação de composse, posse não é direito real. Não precisa da citação dos dois. Não precisa de consentimento do outro cônjuge para essa demanda ser proposta. Ok? Ah, professor, é por isso que eu vou viver em união estável, né? Não, mas união estável cai também. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável, comprovada nos autos. A cara de bravo. 74. Esse aqui eu quero saber quem que vai ser a pessoa que tem coragem de fazer isso. Porque como eu preciso do consentimento da Gabriela e não da participação dela, se ela não deixar, tem como eu ajuizar essa ação ainda assim? Com suprimento, né?
Tem como maior de 16, menor de 18 casar sem consentimento dos pais? Tem que se ajuizar uma ação contra os pais para suprir o consentimento deles. Pô, então dá para fazer aqui também. Dá para fazer também aqui. Se a Gabriela não me deixar ajuizar a ação sozinho, o legislador está me dizendo no artigo 74 que eu posso ajuizar uma ação para suprir a vontade dela. Vai dar certo? Não, né? Tem menor chance de dar certo isso, né? Aí você já faz o divórcio depois, aproveita, né? Imagina o cônjuge ajuizando uma ação contra o outro. Né? Não vai dar muito certo, mas pode. Comprovando que não é hipótese de litisconsórcio. Beleza? Então, capacidade processual. Né? Os incapazes precisam de representantes ou assistentes. Em algumas situações nós temos curatela especial. E capacidade do cônjuge. A questão principal é direito real imobiliário. É o que mais cai em prova. Direito real imobiliário. Se eu quero propor uma ação que envolve direito real imobiliário, preciso do consentimento dela, não a participação. Consentimento. Se eu sou polo passivo, ela tem que ser citada também. Litisconsórcio necessário. Agora, se o indivíduo é incapaz processualmente, ou é um cônjuge sem participação do outro, sem consentimento do outro, e o juiz percebe isso. Ah, não sou moleza. Extingue o feito. Sentença terminativa. Não, e a economia processual? Fica onde? O que o juiz vai fazer? Intima a parte para corrigir, né? O vício é sanável. Aí sim, se não corrigir, eu extingo o feito. E não é sempre também. Olha o que o legislador vai nos dizer sobre o descumprimento na questão da incapacidade. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Suspende e intima para sanar o vício. Descumprida essa intimação, aí extingue? Não, depende. Depende se o incapaz é autor ou réu. Você é o terceiro. Né? Porque se vai extinguir o feito e o réu que é o incapaz, ele não vai querer corrigir, né? Ele é réu. Deixa extinguir, aí eu vou ficar sem o processo. O processo será extinto se a providência couber ao autor. Se o autor for um incapaz ou tiver algum problema de representação, o juiz suspende o processo, manda sanear. Se ele não sanear, extingue o processo. Agora, se for o réu, o incapaz, suspendeu, deu prazo para corrigir, não corrigiu, extingue o processo? Não, revelia. Segue o processo com os efeitos da revelia. Ah, professor, se é um terceiro? Se é um terceiro que está entrando no polo ativo, o processo acaba para ele. Se é um terceiro que está entrando no polo passivo, revelia para ele. Não tem segredo. E se for em fase de recurso, professor, também depende. Suspende o processo, manda adequar. Não adequou, se é o recorrente, o incapaz, vai extinguir o feito. Vai extinguir o feito. O juiz não vai conhecer do processo, do recurso, né? Juízo de admissibilidade negativo. Se é o recorrido, que está com problema de representação e não adequou, aí desentranha contra a razão. Vai julgar como se não tivesse apresentado contra a razão em tempo. Okay? Então veja bem, o que eu quero que você grave aqui é o seguinte, porque vai cair lá na sua prova. Ah, foi identificada a incapacidade do autor, extingue o feito, sem resolução do mérito. Não extingue direto, não. Porque tem como corrigir. Suspende o processo e dá prazo para corrigir. Prazo razoável. O nem coloca o limite. Dá prazo razoável para corrigir. Se a incapacidade é do autor e não corrigiu, extingue o processo. Se a incapacidade é do réu e não corrigiu, revelia. Se a incapacidade é do terceiro, depende. Se é terceiro no polo ativo, extingue para ele. Se é terceiro no polo passivo, revelia. Ah, eu estou em recurso, professor. Se a incapacidade do recorrente não corrigiu, recurso não conhecido. Inadmissão. Se é do recorrido, desentranha contra a razão. Desentranha contra a razão. Tira do processo. Ok? Não confunda ainda capacidade processual com capacidade postulatória. Capacidade postulatória, capacidade é aptidão técnica para realizar os atos do processo. É o que vocês estão buscando. É o selo lá de que você sabe atuar num processo. Embora, né, na prática tem alguns aí que selo de qualidade falhou. Né? Oi.
Exato, vai produzir o mesmo efeito da revelia, né? Na prática. Ok? Então, capacidade postulatória é a capacidade técnica para isso. Uma questãozinha sobre o advogado. O advogado, obviamente, ele atua se tiver procuração nos autos, né? Mas cuidado com o parágrafo 1º, artigo 104, que traz uma possibilidade do advogado atuar sem procuração, de imediato. Ele vai ter que juntar depois. Né? Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Qual situação? Evitar preclusão. Evitar preclusão, decadência, prescrição. A dívida está para prescrever e meu cliente não mandou ainda a procuração para eu distribuir a petição inicial. Distribui, fera. Distribui, porque na hora que o juiz mandar citar, interrompeu a prescrição. Depois você junta a procuração. Junta em 15 dias, prazo prorrogável por despacho do juiz. Se ele não fizer isso, os atos que o advogado praticou, ineficaz. E bem, se o advogado atuar sem procuração, o ato dele existe e é válido. Não produz efeitos. Se alguém que não é advogado postular, aí é inexistente, não tem capacidade postulatória. Né? Por isso que o pessoal no direito penal, né, depois fica chateadinho comigo. Mas é verdade. Matéria tão insignificante que a peça mais famosa do direito penal é qual? Pois é, né? IHC você precisa ser advogado para fazer? Pô, então por que você vai fazer o OAB em penal? Hã? Aí o juiz vai extinguir o processo, nesse caso, mas por ineficácia dos atos. Aí o advogado paga. Né? Porque aí ele estava atuando, ele atuou em nome próprio, já que ele não recebia a procuração. Né? Exatamente. Ok? Então, se alguém não é habilitado e pratica, inexistente. Salvo as exceções famosas. Né? HC, primeira instância da Justiça do Trabalho, continua. Na minha época era. Não sei mais não. JEC até 20 salários mínimos. Aí, até 10 salários mínimos, o sujeito ajuiza sozinho. Pode ir. Na hora que der problema, aí você me chama, cobro mais caro. Né? Porque aí corrigir é mais difícil, né? Teve um aluno meu que foi dar um desperto e fez isso. Entrou numa ação no juizado especial, aprendeu que até 20 salários mínimos podia sozinho. Aí foi para lá, brigou com na conciliação, brigou com a conciliadora ajuizou uma ação indenizatória contra ele depois. Além de perder a ação, que ele tinha proposto sozinho, ainda tomou uma indenizatória depois. Aí veio me chamar para poder postular por ele. Disse, tá bom, pagando, né? Você fala. Exato, é porque tem muitas causas na... Exato, primeira coisa, fonagem e legislar, né? Por isso que a gente não usa tanto enunciado de fonagem em prova. E outra coisa, muitas demandas do juizado especial terminam sem a fase de instrução. Né? Exato, ou o juiz julga conforme o estado do processo, que é muito comum. Né? Exatamente. Né? Aí veja bem, capacidade postulatória, capacidade do advogado, a parte será representada por advogado devidamente escrito na OAB, capacidade processual, capacidade de exercício. Tá? Não confunda as duas. Já lá. Ó. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema das partes e dos procuradores no âmbito do Código de Processo Civil, assinar a alternativa incorreta. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Por isso a gente não viu isso, então lê o resto. A verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo, designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Beleza.
D. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu é sempre indispensável. Está errado. Posse não é direito real. Né? Então, a do gerente de sucursal está correta. Incorreta. Assinale incorreta. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Salvo para os cônjuges casados sob o regime da separação absoluta de bens, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. E os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário. C. Constatada a irregularidade de representação da parte na fase recursal, o relator não deve conhecer do recurso sem qualquer necessidade de oportunizar prazo razoável para a parte sanar o vício. Pô, primeiro suspende e manda sanar o vício, né? Então, alternativa incorreta. Agora sim, parte geral já era. Finalzinho da parte geral ainda, né? E depois parte especial. Dois temas, além desses temas de parte geral, né, que são importantes, já vou destacar. Ficaram faltando dois temas em parte geral que são importantes. Se você não vier na revisão de véspera, dá um jeito de estudar, que é litisconsórcio e intervenção de terceiros. Tá? É o tema que eu vou trabalhar na revisão de véspera. Se você não vier, dá um jeito de estudar. Eu acho que tem vídeo meu da LAC aí falando sobre o tema. Se você quiser pegar, né? Olha lá. Agora, saindo desses temas de parte geral, dois aqui importantes. E um que a gente vai trabalhar agora na aula de hoje, outro a gente continua no domingo, amanhã. Tutelas provisórias. Tema importantíssimo do Código de Processo Civil, do novo CPC. Por quê? Porque o antigo CPC tinha o processo cautelar autônomo. E aí a gente ficava lá batendo cabeça entre as diferenças do processo cautelar para o processo de conhecimento, da tutela antecipada para a tutela cautelar, tinha regras específicas. O novo CPC mudou significativamente a matéria, pegou a parte de tutelas provisórias e jogou no livro 5 da parte geral, artigo 294. É onde começa a parte de tutelas provisórias. Tema importantíssimo. Por quê? Desde quando entrou em vigor o CPC, só teve um exame que não caiu tutelas. E no último exame caiu 2 de tutelas, né? Não bastasse cair, caiu 2 de tutelas provisórias. Né? Aí eu tento falar assim, pô, mas caiu 2 vezes, então nessa não vai cair, mas eu não me arrisco. Está caindo sempre. Por conta da novidade. Por isso que a gente precisa ter bastante atenção com relação às tutelas provisórias. Livro 5 da parte geral, a partir do artigo 294. Algumas características da tutela provisória. Primeiro, sumariedade de cognição. Tutela provisória é aquela que o juiz concede ou nega com base em verossimilhança, ou seja, juízo sumário, cognição sumária, sem aprofundar. Né? Quando ele vai conceder a tutela definitiva, cognição exauriente. A priori, nós temos 2 tutelas, provisória e definitiva. Provisória caracteriza-se pela sumariedade de cognição, ou seja, conhecimento superficial, e tutela definitiva, cognição exauriente. Primeira característica, portanto, tutela provisória ela é concedida em cognição sumária. Verossimilhança, plausibilidade, probabilidade. Segundo, como o nome sugere, ela é provisória. O que significa dizer que essa tutela, primeiro, ela pode ser revogada a qualquer momento. A qualquer momento. E segundo, se ela não for revogada, na hora de sentenciar, o juiz tem que substituí-la pela definitiva. Ela é provisória. Então ela pode ser revogada a qualquer momento, se não for, no final ela vai ser substituída por uma tutela definitiva. Artigo 296 vai deixar isso bem claro para nós. Lá. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Terceira característica, referibilidade. Isso aqui é característica importante na prática. A tutela provisória tem que ter relação com a tutela definitiva. Ou seja, o seu pedido de tutela provisória é para antecipar os efeitos da sentença ou para garantir uma sentença futura.
Se a minha tutela provisória tem que ter relação com a parte final do processo. Referibilidade. Se não tiver, o juiz me nega. Fungibilidade. Agora mais claro do que nunca. Você pediu uma tutela cautelar, mas é tutela antecipada. Não tem problema. Elas são fungíveis. Então, ainda que postule equivocadamente a tutela, o juiz pode aceitar o meu pedido como se a correta fosse. Tá? Só na prova que não pode. Mas na prática elas são fungíveis. Né? Tem. Mesmo sendo antecedente. Um dos requisitos, a gente vai falar do antecedente daqui a pouquinho. Tá? Um dos requisitos do antecedente, eu já tenho que indicar meu pedido final. Exatamente para o juiz atestar essa referibilidade. Tá? Que é uma crítica que a gente, inclusive, faz ao novo CPC. Porque na hora que eu apresento a petição definitiva, eu não posso alterar o meu pedido final. Eu só confirmo. Né? Então é uma crítica que a gente tem feito bastante ao novo CPC por conta disso. E universalidade. Como eu não tenho mais um processo cautelar, eu só tenho processo de conhecimento, processo de execução, a priori, tutela provisória pode ser pedida em qualquer processo. Processo de conhecimento, procedimento comum, em sede de procedimento especial também posso, execução, fase recursal, processo de competência originária do tribunal, universalidade. Né? As tutelas provisórias, a priori, elas podem ser requeridas em qualquer tipo de processo, procedimento ou grau de jurisdição. Show. Quais são as espécies de tutelas provisórias que nós temos? À luz do novo CPC. Primeiro, as tutelas provisórias, elas se dividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Vamos montar aqui do lado de cá, junto com o gráfico. Então, tutelas provisórias. Tutelas provisórias, né? Quem foi meu aluno, se errar isso aqui vai... Nossa, cara. Tem um monte de gente aqui que aprendeu isso aqui ano passado comigo, então... Tutelas provisórias. Duas primeiras espécies. Tutelas de urgência. Tutela de evidência. A tutela de urgência bifurca. Tenho duas espécies de tutelas de urgência. Tutela de urgência antecipada. Tutela de urgência cautelar. Então, preste bastante atenção, porque o processo cautelar autônomo acabou. A tutela cautelar, não. Não existe mais processo cautelar. Tutela cautelar existe. Ela foi trazida para cá. E a tutela de evidência? Não, não tem subespécie. A tutela provisória de urgência antecipada pode ser requerida de forma incidental ou antecedente. Incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência cautelar também pode ser requerida de forma incidental ou antecedente. A tutela provisória de evidência, o legislador não fala sobre possibilidade de requerer antecedentemente. Ele não abre um capítulo tratando só sobre uma tutela de evidência antecedente. Então a nossa conclusão é de que a tutela de evidência ela só pode ser incidental. Incidental. Tá bom? Agora lembra o seguinte, você está estudando isso aqui para uma prova da OAB. É isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês estão na faculdade, os que estudaram comigo tutelas provisórias, eu fiz menção a isso, mas disse, é majoritário. Só que tem alguns doutrinadores que têm cogitado a possibilidade de uma tutela de evidência antecedente. Tá? Só que isso é doutrina, isso não vai cair na sua prova. Tá? Se o seu professor falou sobre a possibilidade de uma tutela de evidência antecedente, não estou dizendo que ele está errado, tem doutrina nesse sentido. Tá?
Eu não concordo com a doutrina e o que cai na prova é isso aqui. Tá? Dá até para eu falar por que eu não concordo. Veja bem, qual que é a diferença de uma tutela de urgência antecipada para uma tutela de urgência cautelar? Qual que é a diferença entre antecipada e cautelar? Exato, a cautelar assegura, e antecipada satisfaz. Satisfaz. Tutela de urgência cautelar assegura a utilidade do processo. Pode ser requerido de forma antecedente ou incidental. A tutela de urgência antecipada antecipa os efeitos da sentença. Eu concedo agora o que só seria concedido na sentença. Então, se você está no processo em busca de uma sentença e o juiz te concede agora, a antecipada ela é satisfativa, porque ela vai satisfazer sua pretensão desde já. Né? A diferença entre elas: tutela de urgência antecipada satisfaz, tutela de urgência cautelar, a cautela, né? Protege o resultado útil do processo, segura o resultado útil do processo. A tutela de evidência, ela é satisfativa ou ela é acautelatória? Mas aí ela tem uma natureza, né? Tem que ter natureza. Não com relação aos requisitos. Não com relação aos requisitos. Se uma tutela de evidência for concedida, ela satisfaz a parte ou ela só assegura o resultado útil do processo? A tutela de evidência é satisfativa. Ela é satisfativa. Por isso que eu não acredito realmente numa tutela de evidência antecedente. Porque, veja bem, a tutela de evidência ela é satisfativa. A tutela de urgência antecipada também é. Qual que é a diferença de uma tutela de evidência, que é satisfativa, para uma tutela antecipada, que também é? Prova. 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 Por quê? Os requisitos para eu conseguir uma tutela antecipada, quais são? Fumus boni iuris, periculo in mora. Então eu vou ter que ter aqui a probabilidade do meu direito e o risco de dano. Os requisitos para a configuração de uma tutela de evidência, quais são? O preenchimento de alguma das hipóteses que está na lei. Grava isso. Tutela de evidência não depende de periculo in mora. A diferença entre elas está aqui. A tutela de evidência, o legislador vai me dizer no artigo 304, 305, daqui a pouco ele aparece ali. 311, melhor dizendo. Artigo 311 do Código de Processo Civil, o legislador vai me dizer: a tutela de evidência será concedida nas hipóteses abaixo, independentemente do perigo de dano. Então, para eu conseguir uma tutela de evidência, basta demonstrar que os requisitos ali foram preenchidos, que aconteceu alguma das hipóteses. Né? Por exemplo, abuso do direito de defesa, que é uma das hipóteses. Aconteceu. Então, concede. Para eu conseguir uma tutela antecipada, eu tenho que ter probabilidade e periculo. Por que eu disse que eu não vejo necessidade nenhuma de se falar em tutela de evidência antecedente? Porque se a urgência é tamanha que você quer isso antes mesmo de concluir sua petição inicial, pô, então vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Você já tem, é o perigo da demora. Se a situação é tão complicada que o sujeito vai morrer ali, então é uma situação emergencial, você não só tem a probabilidade, mais do que isso, você tem a evidência do direito, é mais forte do que só a probabilidade. E nesse caso você tem perigo também. Então você pode abrir mão daqui, ó, e postular uma de urgência antecipada antecedente. Não tem razão nenhuma para a gente considerar evidente antecedente. Não tem. Então você olha para esse quadro aqui e grava. Tutela provisória de urgência antecipada pode ser incidental ou antecedente. Tutela provisória de urgência cautelar pode ser incidental ou antecedente. Tutela de evidência, incidental. A tutela de evidência ela é satisfativa. Só que ela é concedida independentemente do perigo nas hipóteses do artigo 311. Você vai demonstrar que aconteceu alguma das hipóteses legais.
Vai demonstrar que aconteceu alguma das hipóteses previstas na lei. Além disso, sobre a tutela de urgência, quais são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar? Probabilidade do direito, perigo de dano ou perigo da prestação jurisdicional se tornar inútil, né? Vai ser a diferença entre elas, inclusive. Probabilidade do direito, perigo da demora na prestação jurisdicional. Quais são os requisitos da tutela de evidência? Requisitos do artigo 311. Hipóteses do 311. Independentemente do perigo. Independentemente do perigo é o que afasta as duas hipóteses. A tutela de evidência independe do perigo da demora e será concedida nas hipóteses do artigo 311. Ok? Veja lá o artigo 294, que explica exatamente o nosso quadro aqui. Ó. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, ele revela exatamente o que nós montamos aqui no nosso quadro. E aí ele me diz que se o pedido for incidental, não precisa recolher custas. Porque agora é no mesmo processo. Agora é no mesmo processo. Então, se o pedido vai ser incidental, não precisa recolher custas. Artigo 295. Então, quais são as regras gerais das tutelas provisórias que a gente vai encontrar à luz do Código de Processo Civil? Artigo 295 vai me trazer a regra de que, se o pedido é incidental, não precisa recolher custas. O que significa que, se o pedido é antecedente, tem. Então, quando for um pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, aí tem que recolher custas. Ah, professor, mas vai ser no mesmo processo. O que vai acontecer é que, quando você juntar a petição definitiva, você não vai precisar. Você continuará recolhendo só uma vez. Só uma vez as custas. Só que se o pedido de tutela é incidental, você vai recolher o seu pedido principal, né? Quando você juntar lá a petição inicial. Se o pedido é antecedente, você vai pagar custas? Vai. Só que na hora de juntar a inicial definitiva, não junta. Quanto à eficácia, artigo 296. A tutela provisória produz efeitos na pendência do processo, mas ela pode ser revogada a qualquer momento. A tutela provisória produz efeitos na pendência do processo, mas pode ser revogada a qualquer momento. O que eu chamo a atenção dos senhores é o seguinte: se o processo for suspenso, o que vai acontecer com a minha tutela provisória que foi concedida? Foi concedida uma tutela provisória de urgência. E aí, por algum dos motivos previstos na lei, o processo foi suspenso. E a minha tutela? Mantém. Então, ela permanece na pendência do processo, mesmo se o processo for suspenso. A tutela continua a produzir efeitos, mas ela pode, a qualquer momento, ser revogada ou modificada. O artigo 297 me traz um dos institutos mais importantes referentes à tutela provisória. Qual? Poder geral de cautela. O que é esse poder geral de cautela? É a possibilidade do juiz conceder uma tutela provisória diversa daquela que foi postulada pela parte, porque ele entende que é mais adequado. Poder geral de cautela. Para muitos, inclusive, isso aqui é uma exceção ao princípio da adstrição. Você lembra que o juiz está adstrito aos pedidos. Então ele não pode julgar extra petita, ultra petita, citra petita. Não pode. Para muitos, o poder geral de cautela é uma exceção, porque se aqui o autor pedir uma tutela antecipada, o juiz pode conceder uma cautelar, porque ele entende que é mais adequado para o caso concreto. O autor ajuizou uma ação para discutir a propriedade de um carro que está com o Pedro. E aí ele pediu, dada a possibilidade do Pedro destruir o carro, e quando acabar o processo não ter o que me entregar, ele pediu para o juiz que o carro fosse apreendido e entregue para ele, autor. Tutela de urgência antecipada, satisfativa. O juiz falou assim: eu não preciso pegar o carro e entregar para você, autor. Não preciso te conceder uma antecipada. Eu posso buscar, apreender e depositar. Cautelatória.
O pedido foi de tutela antecipada, mas o juiz entende que no caso concreto a cautelar é mais efetiva. Pode fazer isso? Pode. Poder geral de cautela, conforme previsão do artigo 297. Veja lá isso na lei. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão. Artigo 297, muito importante. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Aí vai entrar numa discussão que não é para nós, se ele poderia fazer isso de ofício ou não. Tem prevalecido de que não poderia fazer de ofício. Mas para nós, dá para gravar o seguinte: se o autor pedir uma antecipada, o juiz, pelo poder geral de cautela, pode considerar uma cautelar. O autor pediu uma cautelar, concede uma antecipada, que é mais raro. Não, porque está muito próximo. Um é consequência do outro. Tá? Mas na fungibilidade, o autor pediu errado, por exemplo. Eu pedi errado, né? E aí o juiz me concede como se a correta fosse. No poder geral de cautela, não. O autor pediu e sabe o que está pedindo. Então não foi um erro técnico do advogado, não. Ele sabe o que está pedindo. Mas o juiz, você não precisa disso. Exato. O outro basta. Ponto. Mas um está em consequência do outro. Né? Fungibilidade e poder geral de cautela anda lado a lado. Né? Seguimos. Quanto à competência, artigo 299. Como eu não tenho mais um processo autônomo, a competência para julgar o pedido de tutela provisória será o quê? A do juiz da causa principal. Ah, professor, mas é um pedido de tutela antecipada antecedente. Então você faz previsão. Com base nas regras de competência, quem seria o juiz competente para apreciar o pedido definitivo? Então é para ele que eu vou endereçar a minha petição inicial. Essa previsão. Porque vai ficar tudo no mesmo processo. Contraditório. Veja bem, a regra do direito processual civil é a regra de que o juiz, antes de proferir qualquer decisão, tem que intimar as partes. Excepcionalmente, é possível que o juiz defira ou que profira algumas decisões inaudita altera pars. Isso acontece exatamente aqui. Então nós temos, por autorização da lei, vai encontrar lá no artigo 9º, artigo 10º, que o juiz conceda tutelas provisórias inaudita altera pars. Só que cuidado com o seguinte: o juiz pode conceder uma tutela de urgência sem ouvir outra parte. Pode. Seja antecipada, seja cautelar. O juiz pode conceder uma tutela de evidência sem ouvir as partes, sem ouvir outra parte. Nem sempre. Isso aqui caiu 2 vezes já na OAB. O juiz ele pode conceder tutela de evidência inaudita altera pars nas hipóteses do inciso 2º e 3º do artigo 311. O artigo 311 é o que me traz as hipóteses de tutela de evidência. São 4 incisos lá. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º e inciso 4º. A tutela de evidência pode ser concedida liminarmente, sem ouvir outra parte, nas hipóteses do inciso 2º e 3º. A gente já vai ver. Mas isso aqui é muito óbvio, pessoal. Porque o inciso 1º e o inciso 4º depende da participação do réu para acontecer. Então como é que eu vou conceder antes dele ser ouvido? O inciso 1º, por exemplo, está falando de abuso do direito de defesa. Como é que o juiz vai conceder uma tutela de evidência fundada em abuso do direito de defesa do réu que não contestou ainda? Faz sentido. Ou o réu, inciso 4º, o réu que contestou, mas deixou de apresentar argumentos específicos sobre algum dos pedidos do autor e juntar documentos ali que o contradizesse. Como é que o juiz vai conceder liminarmente fundado no inciso 4º sem a participação do réu? Não tem como. Não tem como. Mas é importante gravar.
Né? Veja lá, artigo 299 do CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa, então questão de competência, e quando é antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então faço previsão. Parágrafo único, ressalvada a disposição especial na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Beleza. Vai ser no mesmo processo. Então tem que ser para o mesmo juízo ou eu faço uma previsão de qual seria o juízo competente para a ação principal, né? Pedido principal. E com relação ao contraditório, artigo 9º, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida. Beleza. Contraditório substancial. A gente chama isso. Contraditório substancial. Ouve as partes antes. Só que em algumas situações é possível o chamado contraditório diferido. Ouve depois. Que são as hipóteses do parágrafo único do artigo 9º. Aí veja. O disposto no caput não se aplica, ou seja, o juiz pode julgar sem ouvir a parte. A tutela provisória de urgência, sempre. 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas no 311, inciso 2º e 3º. Então, inciso 1º e 4º não tem como ser concedido liminarmente. Tem que ouvir a outra parte. E a decisão prevista no 701, que é da ação munitória. É eliminada a ação munitória. Né? Então, não tem erro com relação a isso. Agora, especificamente sobre a tutela de urgência. Esquece tutela de evidência por enquanto. Especificamente sobre a tutela de urgência. O que a gente vai ter de regras gerais no CPC, a partir do artigo 300? Requisitos, nós já falamos. Fumus boni iuris, periculo in mora. E a gente entende que o requerimento também é um requisito, porque majoritariamente o entendimento é que tutela de urgência não pode ser concedido de ofício. Então eu tenho que pedir. Tenho que pedir requerimento, provar a probabilidade do meu direito, né, ou demonstrar a probabilidade do meu direito, fumus boni iuris, e demonstrar o perigo de dano, ou o perigo ao resultado útil do processo. 3 requisitos. Em algumas situações, veja, não é requisito, falta um quarto, já vou falar sobre ele. Quem está ligado já sentiu falta. Mas antes disso, em algumas situações, o juiz pode exigir, para conceder uma tutela de urgência, que aquele que está postulando preste caução. Mas não é um requisito. Tá? A caução não é um requisito da tutela de urgência. Não, o juiz, é uma faculdade do juiz, pode exigir que se preste caução para que ele conceda a tutela de urgência. E mesmo assim, se a parte é hipossuficiente, ele vai dispensar. O legislador vai me dizer isso no parágrafo 1º. Tá? Essa caução aqui, ela tem natureza do quê? De antecipação de indenização. Porque a gente sabe que aquele que pede tutela provisória responde pelos danos que a tutela provisória causar a outra parte. Então, em algumas situações, o juiz exige caução. Como o quê? Como antecipação indenizatória. Para, no caso, de perder lá na frente. A tutela de urgência pode ser pedida antecedentemente, né, pode ser concedida antecedentemente, incidentalmente e assim concedida liminarmente, sem ouvir outra parte, ou após justificação prévia. Também o juiz pode convocar uma audiência de justificação prévia antes de conceder. E tudo isso a gente vê no artigo 300 e parágrafos. Veja lá, artigo 300. Tá? Porque quando cai texto da lei, pessoal, tutela. Então tem que ler a lei. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Periculo in mora, fumus boni iuris. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode. Então não é requisito. O juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Principalmente na de antecedente, isso fica bem claro. Ainda nas regras gerais da urgência. São só esses requisitos? Veja bem, quando eu vou postular uma tutela
de urgência, basta demonstrar o perigo da demora e o fumus boni iuris? Se ela for antecipada, não. Tem um requisito extra para a tutela provisória de urgência antecipada. Qual que é o requisito extra da tutela de urgência antecipada? Aquele que postula tem que demonstrar que os efeitos dessa decisão são reversíveis. São reversíveis, porque a tutela de urgência antecipada satisfaz. Então, se o juiz concedeu uma tutela de urgência antecipada, que não é reversível, pessoal, ele está dando uma tutela definitiva. Só que em cognição sumária. Porque lembra que a tutela de urgência antecipada, o juiz antecipa os efeitos da sentença. Eu concedo para o autor agora, por exemplo, o que ele só ganharia lá no final. Se eu conceder isso agora e for irreversível, eu estou dando uma tutela definitiva, em cognição sumária. Por isso que o legislador vai me dizer que, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, além da probabilidade do meu direito, do perigo de dano, eu tenho que demonstrar que os efeitos da sentença são reversíveis, ou seja, que eles não são irreversíveis. Aí tá demonstrada a reversibilidade, né? Que aí depois tem como eu ressarcir, né? Exatamente. Aí veja bem, olha o que eu quero que vocês percebam, né? O desenvolvimento das matérias. Tutelas provisórias, urgência, antecipada e cautelar. Para essas duas eu preciso de probabilidade e de perigo de dano ao resultado útil ao processo. Para a antecipada, como ela é satisfativa, o legislador me exige um requisito a mais, que é demonstrar que os efeitos são reversíveis. Esse último requisito, ele é absoluto? Não é. Não é. A regra é de que o juiz só poderia conceder uma antecipada se ficasse demonstrada a reversibilidade. Só que tem alguns casos que a gente chama de irreversibilidade recíproca. Se o juiz me conceder, não tem como desfazer. Só que se ele não me conceder, aí já era. Não adianta mais lá na frente. Então, não vou nem entrar na questão dos alimentos, que a gente discute repetibilidade dele ou não. Mas questão que é o que cai muito em prova da OAB, cirurgia. O sujeito ajuiza uma ação de obrigação de fazer, faz um pedido de tutela antecipada, incidental mesmo, postulando que o plano de saúde seja obrigado a cobrir os gastos com a minha cirurgia. Se ele for obrigado a cobrir os gastos com a minha cirurgia, quando eu perder não tem como eu desfazer, então é irreversível. Só que se não fizer, eu morro. É irreversível também. Quando estivermos diante de irreversibilidade recíproca, o juiz vai aplicar uma técnica lá do direito constitucional, ponderação. Ele vai ver qual é o valor jurídico mais importante. Nesse caso é a vida. Então concede. Concede porque aí lá na frente a gente discute perdas e danos. Então, não tem como fazer, discute perdas e danos lá na frente. Não tem problema. Tá? Mas tem esse requisito extra, mas que não é absoluto. Pode ser mitigado quando houver irreversibilidade recíproca. Artigo 301 vai me trazer um rol exemplificativo de meios executivos da cautelar. Então hoje não tem mais uma petição inicial de arresto, uma petição inicial de sequestro. Mas essas medidas ainda existem. Tá? São meios aí de executar uma tutela cautelar, arresto, sequestro, arrolamento de bens, protesto e etc. E aí lembra o seguinte, quando você pede uma tutela provisória de urgência, é por sua conta e risco. Porque no artigo 302, o legislador fecha as regras gerais da tutela de urgência, dizendo que aquele que postula a tutela de urgência responde pelos danos que a concessão causar a outra parte. Então, responsabilidade. Aí a gente discute se ela é objetiva ou subjetiva, mas não vem ao caso para nós. O beneficiário responde pelos danos que a concessão causar a outra parte. Artigo 300, parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Por isso que a reversibilidade é requisito.
Mas lembra que se for irreversibilidade recíproca, mitiga. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por arresto, sequestro, arrolamento de bens, seja rol exemplificativo de meios executivos da cautelar. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Grava essa primeira parte aqui, ó. Independentemente da reparação por dano processual. Isso significa, para aqueles aventureiros processuais, se ajuiza lá uma ação e pede uma tutela antecipada, incidental, mas já na sua petição inicial, ou até mesmo antecedente, e o juiz concede. Aí lá no final a ação é julgada improcedente. Você pode ser condenado a pagar a reparação decorrente da concessão da tutela, mais multa por litigância de má-fé, a outra parte, mais multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que é paga a fazenda, mais as custas processuais e os honorários advocatícios. Tá? Se for improcedente, né? Evidentemente, mas aqui a gente traz essa cumulação da primeira parte, independentemente da reparação por dano processual, ou seja, independentemente de eventual multa por litigância de má-fé, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o beneficiário responde pelo prejuízo que a efetivação causar a outra parte. Quando ganhar, Pedro? Não, né? Porque aí ele ganhou, né? Quando? Quando a sentença lhe for desfavorável, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, mas aí a demanda vai ser extinta, né? Quando ocorrer cessação da eficácia da medida, na hipótese, então o legislador está dizendo o seguinte: se antes de acabar o processo for revogada, você já pode ser responsabilizado pelo dano causado. Quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Ou seja, quando você que se beneficiou da tutela perder a demanda, por qualquer um desses fundamentos, seja por uma sentença terminativa, por uma sentença de improcedência, seja por uma sentença que reconhecer prescrição ou decadência, que é sentença de mérito, seja por uma cessação de efeitos. Então você pede sob risco. Sob risco. Beleza, a tutela antecipada pode ser postulada de forma incidental ou antecedente. Agora eu vou ficar ali no data show para você prestar atenção no desenvolvimento, tá? Aqui na televisão. Como que é o trâmite do pedido de tutela antecipada antecedente? Pessoal, qual que é a diferença de pedir antecedente ou incidental? Quando eu peço antecedente, eu estou pedindo antes de fechar a minha inicial. A situação é tão emergente que eu não tenho tempo de concluir a elaboração de uma inicial bem feita. Então eu apresento uma petição inicial mais ou menos, né? Só requerendo a minha tutela de urgência antecipada. E aí depois, se eu ganhar, o juiz vai me dar prazo para completar a inicial. Né? Você foi aprovado na OAB, está lá advogando, chega uma família lá desesperada, porque o filho está na UTI, o médico falou que tem que fazer cirurgia, e o plano de saúde não concedeu, falou que não vai cobrir. Né? Aí você fala assim, ó, faz o seguinte, volta para casa lá, me traz os documentos todos, né? Com uma semana eu consigo fazer uma petição inicial muito bem feita, com argumento doutrinário, jurisprudencial. A criança vai morrer, eu não tenho tempo para isso. Então você apresenta uma petição inicial mais ou menos e pede de forma antecedente. O juiz vai dar prazo para completar a sua petição inicial depois. Qual que é o trâmite? Qual que é o procedimento da tutela antecipada requerida de forma antecedente? Você distribuiu a sua inicial, protocolou sua inicial, foi distribuída. Então chegou lá na mesa do juiz. Primeira coisa que ele vai fazer é proferir uma decisão interlocutória. No sentido de conceder a sua tutela de urgência antecipada antecedente ou negar. Se o juiz indeferir o seu pedido, você vai ser intimado. Cuidado com esse prazo ridículo aqui.
Porque se você apresenta uma petição inicial, mais ou menos, pedindo uma tutela antecipada antecedente e o juiz indeferir, você vai ser intimado para emendar a sua inicial em 5 dias. Prazo que para mim não faz sentido nenhum. Nenhum, porque se você tiver todo o tempo do mundo para fazer uma petição inicial e apresentar uma petição inicial lixo, ele vai te mandar emendar em quantos dias? 15. 15. O prazo de emenda da inicial é 15 dias. Então eu tive todo o tempo do mundo para fazer minha inicial lá, não tem urgência nenhuma, o juiz entendeu que está faltando ali algum dos requisitos da inicial, me intima para emendar. Vai me dar 15 dias para isso. Agora, eu fiz uma nas pressas, indeferiu o meu pedido, ele vai me intimar para emendar em 5. Pode dar prazo maior? Pode, pessoal. Mas guarda esses 5 para a prova. Guarda esses 5 para a prova. Se indeferir, prazo de 5 dias para você emendar a inicial. Se você emenda, aí eu já estou no procedimento comum. Cita o réu para audiência de conciliação ou mediação, aí vai para a contestação, vai embora. Se você não emendar a sua inicial no prazo de 5 dias, sentença terminativa. Acabou o processo. Extinguiu o processo. Pode ampliar. Né? Só que aí você guarda o prazo. O prazo é de 5 dias, o juiz pode dar prazo maior. Até um detalhe curioso. Dentre os poderes do juiz, ele tem o poder de aumentar prazo. Diminuir, não. Tá? Então, ainda que não tivesse ali no texto legal, o juiz poderia aumentar prazo. Mas grava esses 5 dias, porque esses 5 dias não faz sentido nenhum. E você vai ver ainda mais por que ele não faz sentido. Porque se você... Problema nenhum. Aí já é incidental. Exato, aí já é incidental. Pode fazer. Não, ele não vai se retratar, ele vai proferir nova decisão. Nova decisão. Porque o pedido de tutela ele pode ser feito a qualquer momento. Exatamente, só que aí eu já estou num contexto de um processo de um procedimento comum. Né? Incidental. Problema nenhum. Exato, só que aí eu perdi o procedimento especial. Eu perdi. E aí eu tive um probleminha sério. Porque a tutela antecipada antecedente pode estabilizar. A incidental não. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Aí eu já estou no procedimento comum. Né? Ok? Então. O que é isso? Oi? Apareceu uma mensagem que achei o computador ia desligar. Veja bem, você fez sua petição inicial. Foi distribuída. O juiz recebeu sua petição inicial e falou assim, não, ela tá, beleza, os requisitos estão demonstrados, defiro o pedido. O que acontece agora? Frente ao deferimento do pedido. O juiz ele vai tomar 2 atos em um. Proferida a decisão interlocutória, concedendo o pedido de tutela antecipada antecedente, ele vai mandar citar e intimar o réu. Citar para integrar o processo, intimar para cumprir a decisão e intimar para a audiência de conciliação que vai acontecer, porque eu já estou no procedimento comum. E vai também intimar o autor para aditar a inicial. Afinal, ele apresentou uma inicial mais ou menos ali, né? Qual que é o prazo para ele aditar a inicial? 15 dias. Por isso que esse prazo de 5 não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Exato. Na cautelar antecedente. Na cautelar antecedente. Exatamente. Mas aí lá na cautelar antecedente é até 5 dias para contestar, inclusive. Né? Nós estamos no contexto da antecipada antecedente. Antecipada antecedente. Se eu fiz um pedido de tutela antecipada antecedente e o juiz indeferiu, ele vai me intimar para emendar em 5. Exato. O indeferimento da antecipada antecedente, 5 dias. Se eu fiz o pedido de tutela antecipada antecedente e ele deferiu, ele me intima para aditar em 15.
Por isso que, de fato, aquele prazo lá de 5 dias não tem sentido prático nenhum, mas despenca na prova. Despenca na prova, exatamente por isso. Aí, veja, citou e intimou o réu para cumprir a decisão, obviamente, se eu estou diante de uma decisão interlocutória, o réu ele não precisa esperar a audiência de conciliação, ele pode interpor um agravo de instrumento no prazo de 15 dias da intimação para tentar derrubar a decisão interlocutória aqui. Né? O agravo de instrumento, como regra, não tem. Né? O que não impede dele pedir. Né? Então, se foi deferido, intima o autor para aditar em 15. Se o autor adita, o que acontece? Segue o processo, nego. Procedimento comum. Procedimento comum. A gente vai ter audiência de conciliação ou mediação. Se restar infrutífera, 15 dias para o réu contestar. Beleza. Se o autor não aditar em 15 dias, sentença terminativa. Extingue o feito. Se ele não aditar em 15 dias, sentença terminativa, extingue o feito. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui. E aí, no caso, como ele vai dar o valor da causa na antecipada antecedente, que é o valor da causa final, certo? Uhum. Aí não deferiu, depois não deu certo, eu tenho que colher custas tudo certinho na antecipada antecedente, se ele não emendou inicial, por exemplo. Ele vai ser condenado nas custas, porque ele vai ter uma sentença. Ele vai ser condenado nas custas. E não só nas custas, né? Como nesse momento já tem réu citado e honorário de sucumbência também. Vai ter condenação. Mas veja bem, tutela antecipada antecedente. Deixa eu voltar aqui. Se você postulou a tutela antecipada antecedente e ela foi indeferida, emenda em 5 dias. Se você não emendar, acabou o processo, tchau. Se você emendar, aí cita o autor, vamos para o procedimento comum. Ou cita o réu, vamos para o procedimento comum. Se você postulou a tutela antecipada antecedente, ela foi deferida, o réu vai ser citado e intimado. Citado para integrar o processo, intimado para cumprir a decisão, intimado para audiência de conciliação. E quando ele é intimado para cumprir uma decisão interlocutória, ele pode agravar dela. Esse agravo é importantíssimo. Esse agravo ele é importantíssimo. Porque esse agravo é o que vai evitar um fenômeno chamado estabilização. Estabilização. O legislador ele nos diz o seguinte: a tutela antecipada antecedente estabiliza quando o réu não interpõe o respectivo recurso. Como eu estou diante de uma decisão interlocutória, o respectivo recurso é agravo. Então, antes de audiência de conciliação, porque vai demorar um pouquinho para essa audiência acontecer. Né? Era para ser mais rápido, mas não é na prática. Então, antes de audiência de conciliação, antes de ter a possibilidade de contestar, réu agrava. Ah, professor, mas eu sei que o tribunal vai julgar improcedente o meu agravo. Agrava. Porque a sua intenção interpondo esse agravo aqui é impedir a estabilização da tutela. Se vai ser provido, se não vai, é outra história. Se eu vou conseguir derrubar a tutela que foi concedida ou não, outra história. Mas a tão só interposição do agravo impede a estabilização. Em qual cenário? Nesse aqui, ó. O autor não foi intimado para aditar? Se ele aditar, beleza. Não interessa se você recorreu ou não. Porque aí eu vou seguir no processo. Mas se ele não aditar, o processo extingue, né? Essa sentença aqui pode ter 2 efeitos. Essa sentença, ela pode... Veja bem, o autor não aditou inicial. Foi concedida a tutela, intimou para aditar em 15 dias e ele não aditou. Então vai ter sentença, o processo vai acabar. Só que essa sentença pode produzir 2 possíveis efeitos. Um de 2 possíveis efeitos. Primeiro, ele pode fazer cessar a tutela. Ou seja, a tutela que eu ganhei eu perco. Eu perco. Ou ele pode, essa sentença pode estabilizar
a tutela. Que isso, professor? Eu não lembro disso aqui da faculdade. O processo acaba e eu fico com a minha tutela. Então veja bem, se num pedido de tutela antecipada antecedente, eu consigo a tutela e deixo de aditar, o processo vai acabar. Esse processo pode acabar e eu, autor, perder a minha tutela. E se eu perder a minha tutela, vou ser responsabilizado pelos danos que eu causei em outra parte, além de pagar honorários, de ressarcir pelos custos, etc. Ou essa sentença acaba e eu fico com ela. O que vai definir se essa sentença cessa a tutela ou estabiliza a tutela? Aquele agravo do réu. Aquele agravo do réu. Se o réu citado no processo, intimado da decisão, agravar, e aí lá na frente o autor não adita, o processo acaba, perde a tutela. Se o réu, intimado da decisão, não agravar e o autor não aditar, acaba o processo, fica a tutela. Estabilização. Estabilização. Estabilização não se confunde com coisa julgada. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Por que a estabilização não se confunde com a coisa julgada? Era para ter respondido já. Lá no início da matéria, na aula eu coloquei no quadro aqui, ó, sentença terminativa, sentença definitiva. Por que a estabilização da tutela não se confunde com coisa julgada? Porque não tem resolução do mérito essa decisão. Nós vimos que eu tenho duas sentenças. Sentença terminativa, que é aquela que extingue sem resolução do mérito, e não faz coisa julgada material. E eu tenho uma sentença que é definitiva, com resolução do mérito. Faz coisa julgada material. Essa sentença que foi proferida aqui é sem mérito, pessoal. É sem mérito. A sentença que gerou a estabilização, a sentença que causou a estabilização da tutela, é uma sentença terminativa. Sentença terminativa não faz coisa julgada. Por isso que estabilização não se confunde com coisa julgada, é um instituto novo. Muito embora tenha algumas semelhanças, né? Por exemplo, depois que a tutela estabiliza, tem como eu discutir? Ainda. Porque o juiz extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e aí a tutela estabilizou. Tem como rediscutir essa tutela? Tem, por uma ação autônoma, que chama ação de revogação ou anulação da tutela antecipada estabilizada. Tem como, então. Qual que é o prazo dessa ação? 2 anos. Pensa, com mérito, transita em julgado. Tem como eu discutir a ação ainda? Não vai. Professor, mas transitou em julgado, ainda tem como, sempre tem como, advogado. Sempre tem como. Ação rescisória. Qual que é o prazo da ação rescisória? 2 anos. Olha a semelhança dos institutos. Se a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, causou a estabilização, tem como eu rediscutir em 2 anos, por ação autônoma. Se eu estou diante de um cenário com sentença definitiva, que resolveu o mérito e transitou em julgado, tem como eu ainda rediscutir o tema, por ação rescisória. Óbvio que não é fácil, evidente. Mas a ação rescisória. As duas demandas, prazo, 2 anos. 2 anos. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é porque essa sentença aqui não tem mérito. Mas nem depois dos 2 anos, professor, não. Depois que passar esses 2 anos, a gente vai ter um fenômeno novo no direito processual, que é de uma sentença terminativa indiscutível. Isso não é coisa julgada, professor? Não é, porque continua sem mérito. Isso é estabilização. Estabilização. Não tem como mais discutir, porque passou o prazo de 2 anos. Mas ainda assim não é coisa julgada. Nem depois dos 2 anos faz coisa julgada. Por quê? Pensa o seguinte comigo.
Se estabilizou a tutela com uma sentença terminativa. Tive 2 anos para rediscutir. Beleza. Não discuti? Não pode mais discutir, né, professor? Não. Então fez coisa julgada? Pessoal, se fizesse coisa julgada aqui, ia começar mais 2 anos para rescisória. Para rescisória. Tutela estabilizada não confunde com coisa julgada. Significa que tutela estabilizada, eu não ataco por ação rescisória. A ação cabível contra a tutela estabilizada não é rescisória, é ação autônoma. É uma ação autônoma que vai para o mesmo juízo, inclusive. E aí, para a gente caminhar para a evidência e fechar a aula agora, grava isso aqui, ó. Tutela provisória, de urgência, antecipada, antecedente, foi concedida, réu não agravou, autor não aditou, estabiliza. Beleza. E a tutela provisória de urgência cautelar antecedente? Se for concedida e o réu não contestar, não agravar, estabiliza? Tutela cautelar não estabiliza. Não estabiliza. Tá? A única tutela que estabiliza é essa aqui, ó, antecipada antecedente. Como a de evidência não dá para requerer de forma antecedente, tutela de evidência não estabiliza. Tutela cautelar não estabiliza. Tutela de urgência antecipada incidental não estabiliza. O que pode estabilizar é urgência antecipada antecedente. Só aqui, ó. Só aqui que a gente fala em estabilização da tutela. Ok? Vamos adiante aqui. Tutela de... Oh, caramba. Não era para ter parecido ali ainda, né? Ninguém viu? Então, voltemos. De acordo com o Código de Processo Civil, é passível de estabilização da tutela. Ou melhor, é passível de estabilização a tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente, mediante a negociação expressa entre as partes. B. Antecipada concedida em caráter antecedente, se da decisão houver interposição de recurso pelo réu. Provisória concedida em caráter incidental, se da decisão não houver interposição tempestiva do recurso. Antecipada concedida em caráter antecedente, se da decisão não houver interposição do recurso. Letra D. Antecipada, antecedente, sem recurso. Antecipada, antecedente, sem recurso. A respeito da tutela provisória no CPC 15, é correto afirmar que pode fundar-se em urgência ou evidência, dividindo-se a primeira em cautelar ou antecipada. B. A tutela antecipada somente pode ser requerida de forma incidental. C. O juiz não pode conceder a tutela provisória diversa da que foi requerida pela parte, ainda que outra seja mais adequada. D. A tutela provisória conserva sua eficácia durante a pendência do processo, exceto em caso de suspensão deste, quando então terá sustado seus efeitos, independentemente de pronunciamento judicial. Alternativa correta, letra A. Pode fundar-se em urgência e evidência, dividindo-se a primeira em cautelar antecipada. A tutela antecipada pode ser antecedente, então a B está errada. C. Poder geral de cautela, o juiz pode conceder tutela diversa da que foi pleiteada. E D. Suspendeu, como regra fica. Como regra fica a tutela. Vamos lá para as questões da última prova. Quem fez? Alexandre ajuizou a ação em face da prestadora de serviço de iluminação pública da sociedade, questionando os valores nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela da evidência, sob o fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processo semelhante ou que caracterizaria abuso do direito de defesa. Questão da penúltima prova.
Sob o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, na medida em que essa somente é cabível quando há súmula vinculante sobre o tema. Não, tem, né? Uma das hipóteses é súmula vinculante, mas eu tenho outras também, né? Não é só essa. B. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois a apresentação de contestação padronizada em outro processo configura abuso do direito de defesa. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, uma vez que, assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independentemente da oitiva do réu. É dever do juiz? Não dá, né? O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento em abuso do direito de defesa. B ou D? D de dado? Lembra que eu falei que tutela de evidência não pode ser concedida sempre de forma liminar? Olha aqui, ó, artigo 311. Cabimento da tutela de evidência. Quando que cabe tutela de evidência? Quando ficar, inciso primeiro, quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Inciso segundo, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. Inciso terceiro, se tratar de pedido rei persecutório. Isso aqui é contrato de depósito, muito específico. Inciso quarto, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2º e 3º, poderá decidir liminarmente. Abuso do direito de defesa, inciso 1º. Petição instruída com prova documental que não foi atacada pelo réu na contestação. Inciso 4º. Nesses dois incisos não pode se eliminar, tem que ouvir o réu. Nossa questão da penúltima prova da OAB. Alexandre ajuizou uma ação em face da prestadora de serviço de iluminação pública, questionando valores das últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A tutela provisória, a título de tutela provisória, requereu a retirada do seu nome de cadastro dos inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela de evidência sob fundamento de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processo semelhante, o que caracteriza abuso do direito de defesa. Abuso de direito de defesa tem que ouvir o réu. Então a juíza errou. A juíza errou. A tutela de evidência não é sempre que pode ser concedida inaudita à outra parça. Aqui, se a questão é abuso do direito de defesa, a juíza errou. Tinha que ouvir o réu antes. O senhor João, pessoa idosa e beneficiária do plano de saúde individual da Sociedade ABC Saúde Limitada, começa a sentir fortes dores no peito durante a madrugada e, socorrido por seus familiares, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. Quase sempre é plano de saúde, pessoal. O médico responsável pelo atendimento inicial constata um quadro clínico grave, com risco de morte, sendo necessário o imediato encaminhamento do senhor João para a unidade de terapia intensiva do hospital. Ao ser contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o senhor João ainda não havia cumprido o período de carência exigido no contrato. Imediatamente, um dos filhos do João, advogado, elabora a ação cabível e recorre ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado, em que reside. Ponto. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. A tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, tendo em vista princípios da cooperação e da não surpresa, que regem a codificação processual vigente, após a prévia oitiva do representante legal do plano de saúde ABC, no prazo de 5 dias úteis. Pô, não tem nada a ver com nada isso aqui, né?
B. Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder a tutela de evidência. Unidade de terapia intensiva do hospital. Evidência? Não é evidência, não está no 311 essa hipótese. Diante da urgência, no caso contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido final. Eu tenho que indicar. Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Tutela antecipada antecedente. Não dá tempo do filho fazer uma petição inicial bem feita, foi lá no plantão. O que ele pediu foi uma tutela de urgência antecipada antecedente. O juiz concedeu, vai intimar para aditar em 15 dias. Próximo caso, é sempre caso prático, quando cai tutela. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar a cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata sem oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntar da posterior. Esse advogado passou bem na OAB. Fez penal, né? Fez penal, depois quer atuar em direito civil. A respeito do caso, assinale a afirmativa correta. O advogado equivocou-se. Trata de tutela cautelar e não antecipada. Fazer a cirurgia cautelar onde, né? Buscar e aprender o médico para poder fazer. B. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento da petição inicial. Tutela antecipada antecedente. Vai fazer prova de penal e depois atuar em direito civil. Aí não sabe, né? Acho que é fácil aqui também. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado, para elaborar uma petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo à lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. A respeito do caso mencionado, assinale a afirmativa correta. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência, em que se requer a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não é tutela de evidência e, se fosse, não precisa do perigo de dano. B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedido, pedido final, é requisito do requerimento de tutela antecedente. C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento do medicamento. D. Ocorrerá indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. Alternativa correta, letra C. Pedir tutela antecipada antecedente. E não acaba, né? Você vê o tanto que isso aqui já foi cobrado em OAB. Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja operadora de celular Fale Mais S.A., essa da última prova, Luana ajuizou a ação em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência para o pagamento imediato de despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações
foram comprovados por meio de documentos, sendo certo que a sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva. Tem lá documento juntado, decisão de RDR no sentido. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Será possível a concessão de tutela de evidência, podendo ser dispensada para tanto a prévia oitiva da ré. A concessão da tutela de urgência poderá ser liminar e independerá de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. C. A tutela antecipada, que for concedida em caráter incidental, torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção do processo. Letra D. Concedida a tutela de urgência ou da evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Qual é a alternativa correta? Letra A. Evidência. Tem documento, tem tese em RDR. E não precisa ouvir o réu nesse caso. Lembra, tem que ouvir o réu, abuso do direito de defesa, contestação insuficiente. Aí tem que ouvir o réu. IRDR, ou melhor, IRDR, súmula vinculante, ou seja, casos repetitivos. E pedido rei persecutório, que é de contrato de depósito, não precisa. Aí pode ser liminar. Procedimento comum a gente fala amanhã. Clique lá.